o Evangelho é de uma riqueza sem igual. Primeiramente, diz que Jesus Cristo saiu da igreja, da sinagoga, juntamente com alguns discípulos, e foi à casa da sogra de Simão Pedro, porque ela estava prostrada, enferma. Na verdade, aqui, esse movimento de Jesus da igreja para a casa não é um traslado simples como outro qualquer, um deslocamento meramente físico, geográfico, de um lugar para outro. Não. É uma metáfora, uma imagem muito boa daquilo que acontece na nossa vida, da nossa tarefa no mundo, dos lugares para onde a gente deve ir e, sobretudo, dos lugares onde a gente é chamado a cumprir a missão da gente, a imprimir sentido a gente, a realizar o propósito da vida da gente, ou os propósitos, se assim o quisermos. Esse é um dado de fundamental importância. Portanto, a casa no Evangelho representa o lugar onde a vida acontece. A vida não acontece na igreja. Na igreja nós nos reunimos vez por outra para celebrar. É um momento muito breve. A vida acontece fora da igreja. A casa representa o lugar onde as pessoas se relacionam, se alegram ou se entristecem, choram, adoecem, trabalham, sofrem, fazem tudo mais. A casa representa o nosso mundo. É para ele e nele que a gente nasceu. E a missão da gente tem que ser cumprida dentro dele. E todas as coisas aparentemente negativas que nele nós observamos, elas dispensam o nosso juízo de valor. Todas as coisas são apenas coisas. Há coisas que resultam em sentimentos bons, que nos alegram, há outras que nem tanto, resultam em sentimentos ruins, desagradáveis, dos quais nós queremos afastar-nos o tempo inteiro. Mas é a vida. Nós não escolhemos a vida, ela tem o jeito dela, ela tem os critérios dela, tem o time dela, tem a sua própria maneira de ser, independentemente do desejo, da vontade, do capricho, das intenções, da expectativa que nós nutrimos acerca dela. E é por isso que a vida, sendo como é, do jeito que é, ela precisa ser absorvida, acolhida por nós da melhor maneira possível, sem fazer distinção de nenhum acontecimento. A sogra de Pedro, aqui no Evangelho, doente, acamada, representa todas as pessoas que precisam da nossa presença, reclamam da nossa solidariedade. E hoje nós sabemos que os doentes não são apenas os doentes enfermos, acometidos por uma enfermidade física ou psíquica. Os doentes somos todos nós somos carentes da presença das outras pessoas, de um conselho, de uma palavra, de uma intervenção, de uma ajuda, de um subsídio, seja lá o que for. Ninguém é autossuficiente. Como dizia o poeta, homem nenhum é uma ilha. E é nesse embate de pessoas junto a pessoas que nós nos construímos, nós nos edificamos, nós crescemos. Se não houver esse embate, uma pessoa sozinha, isolada, fugindo da casa, ou seja, do lugar onde a vida acontece, não vai muito longe, não tem pernas para caminhar, não há sustentação possível para o seu desejo de crescimento fora disso. Portanto, o nosso grande desafio hoje, ao contrário de alguém possa pensar, não é sair das nossas casas, da nossa vida, dos nossos ambientes, os lugares que frequentamos no dia a dia, nosso trabalho, nosso lazer, nossa convivência familiar, e vir para a igreja. Isso é a coisa mais fácil do mundo. A igreja está sempre aí, nos momentos de celebração está com as portas abertas, escancaradas. Quem quiser pode entrar. Não há nenhum ingresso, não há nenhuma senha, não há nenhum critério, não há ninguém nas portas para verificar se trouxemos a nossa paga. Não. Quando tem gente nas portas, como aqui, é para dizer bem-vindos, bem-vindas. Acheguem-se. A igreja, entrar na igreja é a coisa mais fácil do mundo. O grande desafio é sair da igreja e ir para o mundo e levar para esse mundo que nos pertence
tudo aquilo de bom que eventualmente a igreja nos ofereceu, que nós dentro dela recebemos, trabalhamos em nós e por isso podemos ser melhores lá fora. Como dizia um grande líder religioso que todos conhecemos, a melhor religião é aquela que faz de você uma pessoa melhor. Não adianta a gente frequentar assiduamente os bancos de uma igreja, participando de todas as suas atividades que nos são propostas, se nós não melhoramos no dia a dia. Uma religião dessas e nada é a mesma coisa. Não funciona. Não está produzindo os efeitos concretos que foi feita e que por finalidade é chamada a produzir. Sair da igreja e ir para a vida. Esse é um movimento mais importante que a gente tem que fazer. Sair dela e dar testemunho dela. Porque a igreja não é um valor absoluto. Às vezes a gente absolutiza com tanta facilidade coisas. A igreja é um valor humano, é importante, mas é um valor relativo. Ou seja, antes de ser um fim em si mesma, o que nunca foi, a igreja é um instrumento, é um canal, é uma ferramenta que a gente deve pegar nela para crescer, para melhorar, para evoluir, para dar passos em busca de nós mesmos e da nossa plenitude, da nossa felicidade. E a gente usa para isso o nome de Deus, buscar Deus e encontrá-lo naturalmente. As religiões todas, inclusive a nossa, só cumprirão a sua finalidade quando se mostrarem capazes de fazer de seus adeptos pessoas melhores. Se não forem capazes de melhorar as pessoas que as frequentam, elas não estão cumprindo o sentido da sua existência. Eu digo isso porque às vezes a gente tem dificuldade de perceber essas coisas. As religiões são importantes, todas elas, mas têm importância relativa. O importante é o bem das pessoas. E o bem que a sua religião, aquela que ele escolheu para si, livremente, está fazendo efetivamente a sua vida. Lembro-me que há muitos anos atrás, uma senhora muito angustiada me procurou e chorava muito porque o filho e toda a família era católica. O filho foi para São Paulo, depois de uns bons anos por lá, retornou para umas férias aqui no seio da família. E aí o filho, segundo ela, tornou-se crente. Oh, padre, que desgosto grande. A gente vai para a igreja e ele não vai. Fica reclamando de umas coisas e tal, fica criando embate, diálogo com a gente, e discutindo coisas. Que pena, chorava muito. O que é que eu fiz de mal para ter uma recompensa tão ruim na minha vida? Um filho se desvirtuar da sua fé. E ela reclamou muito e chorou bastante. Eu achei que era fazer tempestade em copo d'água. E aí eu disse, me diga uma coisa, ele está melhor ou pior depois que ele virou crente, como diz a senhora? Eu disse, não, aí eu vou ser sincera, não posso mentir. Ele bebia muito, agora não bebe mais. Ele, inclusive, teve uma agressão com a esposa. É uma pessoa maravilhosa agora com a esposa. Ele era muito distante dos filhos, era um carrasco dos filhos. Agora ele dialoga com os meninos, leva para a igreja com ele. Eu digo, a senhora quer o quê? O rapaz está melhor, deixa o rapaz lá. Quando ele era católico, nada disso acontecia. Ele encontrou o caminho dele. O que a senhora está fazendo, esse choro da senhora, esse desejo de que ele volte para o nosso ninho católico, talvez seja só um capricho, só vaidade, nada mais do que isso. Aprenda a conviver na diversidade. E pode ser que mais tarde um outro filho, 2 netos ou 3, também assumam outro caminho religioso. E alguns deles não assumam caminho religioso nenhum, não tenham fé nenhuma. Isso não quer dizer que eles sejam piores do que nós e nós melhores do que eles. São apenas pessoas que optaram, naquele momento da sua caminhada, fazer uma opção diferente da nossa. Aprender a respeitar a liberdade com que Deus dotou cada pessoa. E olhar para a vida dela, para o comportamento dela, o compromisso dela com os valores que são humanos, antes de serem valores religiosos. E se isso está mais ou menos em dias, graças a Deus. Graças a Deus. Louvemos a Deus por isso. É o bem-estar de cada um que está em jogo.
A religião fica um pouquinho de lado para que a pessoa apareça no seu crescimento real. Esse é um dado que não nos pode faltar nunca. Depois o Evangelho diz: a sogra de Pedro doente, na cama, Jesus entra na casa, vai ao quarto, segura a mão daquela senhora e a ajuda a levantar-se. Esse detalhe é importante. O texto nos diz que Jesus ajudou-a a levantar-se. Não diz que Jesus Cristo a levantou. São palavras e verbos empregados de forma diferente, com um sentido propositadamente pensado para gerar um resultado diferente na pessoa de quem o reflete. Isso nos quer dizer que nós não devemos nunca fazer o trabalho que é próprio de uma pessoa. Assumir responsabilidades e tarefas que pertencem a outras pessoas. Tomar o lugar delas, substituí-las naquilo que é próprio delas e que a vida colocou no colo delas, nas mãos delas, na cabeça e no coração delas. Ou seja, se a gente faz assim, as pessoas nunca vão aprender, nunca vão amadurecer. Tem sempre gente fazendo por elas, se preocupando por elas, sofrendo no lugar delas. E esse é um direito que a gente não tem, definitivamente, de forma alguma. Ao invés da gente ajudar como pretende, acaba prejudicando essas pessoas. Isso vale para todos os níveis do nosso relacionamento humano, para todos eles. Eu dizia para vocês, alguns dias atrás, que só existem 2 tipos de problemas no mundo e na vida. Primeiro, são aqueles que Deus nos deu a nós, portanto são nossos, são da nossa responsabilidade. E eles nos foram dados para que nós possamos crescer, trabalhando, enfrentando e procurando resolvê-los, se eles têm resolução. Se não têm, procurando aprender a conviver com eles da melhor maneira possível, para que eles não nos afetem e não nos firam mortalmente. E esse também é um trabalho que a gente pode fazer naturalmente. O segundo tipo de problema são os problemas que Deus deu aos outros. Primeiro, os problemas que Deus nos deu, que são nossos. Segundo, os problemas que Deus deu aos outros. E nesses outros entra aqui meu pai, minha mãe, meu filho querido, minha filha, meu netinho inocente. Entra aqui o melhor amigo, a melhor amiga. Entram os meus vizinhos, com quem eu me preocupo. Entra todo mundo fora de mim. Eu posso até sofrer muito. Estou vendo alguém sofrendo, se debatendo para resolver um problema. Mas eu não posso fazer por ele aquilo que é dele. Esse problema não é meu. E todas as vezes que a gente entra com essa vontade de substituir o outro, para que ele não sofra tanto, coitado. E tem os pais que dizem assim: não, eu vou evitar, eu não quero que meus filhos sofram o que eu sofri. Às vezes os pais se esquecem, quando dizem isso, de que eles são homens de verdade, mulheres de verdade, exatamente porque sofreram aquilo que sofreram. A vida não tirou a sua capacidade de enfrentar a oportunidade justa deles poderem agarrar naqueles problemas e crescerem. Quando uma árvore plantada encontra uma pedra a 80 centímetros de profundidade, ela pode demorar um pouco a crescer. Às vezes murcha, a gente pensa que está morrendo, mas é o tempo que ela está precisando, a energia que ela está reservando para contornar aquele obstáculo que é a pedra e depois encontrar terreno propício para continuar crescendo. Quando ela desabrocha e começa a crescer para valer, tendo superado e contornado aquela pedra que estava ali no seu alicerce, ela cresce melhor do que todas as outras que não tiveram impedimento nenhum. As pedras podem ser pedras de tropeço? Podem, mas elas foram feitas para serem pedras de edificação. Pegar nelas e colocá-las na construção que somos nós. E essa tarefa, ela pode ser difícil, mas não é impossível, não é impraticável. Muita gente tem feito. Nós também podemos fazer. Depois, o Evangelho continua. A febre daquela mulher desapareceu logo e ela começou a servi-los.
A mulher está doente, morre ou não morre. Naquela época a febre era uma doença mortal, nós não tínhamos ainda nenhum remédio que contornasse a febre. Ela mal acorda desse pesadelo que quase a levava para outra vida e começa a servir o povo. Quer um cafezinho? Bora buscar. Era a mulher que estava prostrada para morrer. Isso quer dizer de uma maneira muito rápida e imediata para nós que a razão de ser daquilo que nós somos, daquilo que nós temos de bom, é colocarmos a serviço daqueles que são menos e têm menos do que nós. Às vezes não tem nada. Só existe um sentido na vida. Essa vida produzir coisas de sentido para a vida dos outros que estão perdidos no meio da estrada, sem encontrar nenhuma perspectiva. É na solidariedade humana que nós nos construímos para o reino de Deus, na perspectiva daquilo que nos espera mais tarde. Aliás, o maior propósito da vida é prestar serviço. E aquele ditado popular que a gente conhece desde há muito tempo: quem não vive para servir, não serve para viver. E é bom todo dia a gente perguntar: em que medida a minha vida não é só uma brincadeira, um bebe um copo aqui, um bebe um copo acolá, um assiste um jogo de manhã e vai assistir outra à tarde, eu matei o tempo aqui, esperei por isso e por aquilo outro, um gozar a vida. É possível que nós, enveredando por esse caminho, não gozemos nada da vida. Vai chegar um dia que a consciência vai despertar, que o galo vai cantar, e que nós vamos perguntar assim com 80, 70 ou mesmo 50 anos de idade, doentes, enfermos, para morrer: o que é que, pelo amor de Deus, eu fiz da minha vida, além de gozar, entre aspas, os meus dias? E se eu não tiver uma resposta boa para dar, vai ser um suplício o resto das minhas horas. E às vezes essas horas são compridas, são longas, são anos a fio, onde eu quero ir para frente, mas não tenho possibilidade, a doença não me deixa. E voltar atrás e refazer tudo já não me é possível de maneira alguma. Eu fico empancado, empacado, enterrado, exatamente no lugar para onde eu fui com os meus próprios pés. Eu decidi ir com minha própria cabeça, às vezes um pouco inconsciente e inconsequente, mas muitas vezes sabendo exatamente o que eu estava fazendo. Essa é a hora dos ajustes. Não importa se eu tenho 40, 50, 80 anos ou mais, estou vivo, estou de pé, eu posso fazer diferente que agora. Não importa como é que eu comecei a vida, se comecei toda torta, o que importa é como é que eu quero terminar a minha vida. Eu vou fazer diferente para terminá-la bem. Essa dignidade do fim eu posso resgatar e sempre ter comigo. Um último detalhe que eu não gostaria de deixar em brancas nuvens é que Jesus Cristo, de madrugada, ainda escuro, se levanta e vai rezar num lugar ermo, num lugar deserto. Isso quer dizer que a verdadeira oração não se mostra, não se exibe, ela é pessoal, ela não faz ruído, não faz barulho, não faz alarde. Sobretudo, a verdadeira oração é algo que se dá quando nós mais escutamos do que falamos. Quando a gente fala muito, quando vai rezar, a gente acaba escutando só o ruído da voz da gente. Não escuta Deus. A oração verdadeira é aquela que a gente escuta Deus. E Ele se manifesta, Ele fala pelos nossos poros, Ele fala pela vida e por tudo que nos acontece no dia a dia. Mas falando, pedindo, rogando, lamentando, nós não vamos conseguir esse feito de escutar o que Deus tem diligentemente, recorrentemente a nos dizer a cada dia. Isso aqui vai ao encontro daquela célebre frase que diz assim: espiritualidade é aquilo que você faz quando está sozinho. Espiritualidade não é o que nós fazemos aqui agora, todos juntos, não. Isso é oração partilhada, isso é convivência comunitária, isso é celebração da vida com a minha comunidade, coisa muito importante e necessária. Mas a espiritualidade é muito mais do que isso.
O que é que eu faço quando não tem ninguém do meu lado para me ver, para me julgar, para me condenar ou para me elogiar? O que é que eu faço quando eu estou desprovido de qualquer companhia, apenas curtindo a mim próprio? Se nessa hora eu sou capaz de fazer coisas justas, dignas, éticas, corretas, eu estou no caminho da espiritualidade e não estarei tão longe de Deus. Caso contrário, mais uma vez digo-lhes, é hora da gente consertar o rumo que deu a vida da gente. Como isso não é nada fácil, nem para mim, nem para vocês, entreguemos na mão de Deus e nos deixemos inspirar por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.